Olá, eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. E nessa nova temporada, A Energia Vem Delas, você vai conhecer histórias reais de mulheres que estão transformando o setor de energia com coragem, propósito e protagonismo. Então vem comigo e bora compartilhar. E essa temporada é uma realização do Compartilha Cast, com iniciativa e patrocínio da Inospec e apoio da Anshan, reforçando nosso compromisso com a diversidade, a inovação e o protagonismo feminino. A minha convidada de hoje, ela é subsecretária de Energia e Mineração da Secretaria Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a CEMIL, com uma trajetória sólida no setor público e privado, incluindo atuação no Ministério de Minas e Energia e na empresa de pesquisa energética. Doutora em Planejamento Energético e engenheira química. Ela é uma das vozes estratégicas na construção do futuro da energia do Brasil. Seja muito bem-vinda, Marisa Barros, ao Compartilha Cast. Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar com vocês aqui e vou adorar aqui esse bate-papo. Então, bora já compartilhar. E eu já quero começar te perguntando, Marisa, como que tudo começou, né? De onde surgiu essa vontade de começar a trabalhar com energia aqui no estado de São Paulo? Nossa, eu vim pensando no caminho sobre isso e parece inacreditável, mas tudo começou nas disciplinas fundamentais. Uau! É verdade. Então, eu me apaixonei pela química, né? Já no que a gente chama de ensino fundamental, né, no último ano do ensino fundamental, e me apaixonei tanto por química que eu escolhi fazer química no ensino médio, e daí não parei mais. Aí eu fui fazer engenharia química, né, na graduação, e daí que saiu a energia, né, então comecei atuando já no setor de petróleo, na indústria de petróleo, onde foi meu primeiro emprego, e daí continuei por quase 10 anos. E nesse caminho, né, de iniciativa privada, eu tive contato com as regras do setor público, as regulações, as políticas públicas, e daí nasceu a decisão de, não, vou para o setor público. E aí, depois de 10 anos na iniciativa privada, então, eu resolvi me aventurar nos concursos públicos e ingressei na empresa de pesquisa energética. E lá na empresa de pesquisa energética, eu escolhi atuar na área de abastecimento, já no setor de petróleo, como era a minha origem, e na empresa de pesquisa energética abri os meus horizontes, onde eu tive a oportunidade de fazer o doutorado em planejamento energético, conhecer as demais fontes de energia, a integração de todas essas fontes, a importância do planejamento energético na vida da sociedade, e daí não parou mais, né? Então, da empresa de pesquisa energética, eu fui convidada para trabalhar no Ministério de Minas e Energia em 2018, fiquei lá por 5 anos, e lá eu tive contato com o setor elétrico, com o setor de mineração, além do petróleo, gás natural e biocombustíveis, que já era efetivamente a minha área. E aqui estou em São Paulo agora, cuidando com esta responsabilidade, né, com esse zelo público, com esse amor das áreas de energia e mineração, contribuindo para as políticas públicas paulistas, para ajudar na melhoria da vida, da qualidade de vida da população aqui no ambiente subnacional, que é o Estado, que é bem diferente quando a gente está olhando no nível federal. Nossa, que carreira, que construção e que amor, né? Que você, desde a época do colégio, já foi enxergando toda essa sua carreira, trajetória e foi construindo todo o seu processo até estar aqui com a gente em São Paulo. Obrigada aí por você estar nos ajudando na melhoria da nossa vida no dia a dia. E aí eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre essa carreira, né? Que você construiu ela sólida dentro dos órgãos estratégicos do setor de energia. Em que momento que você percebeu o impacto real das suas decisões na vida das pessoas e principalmente no desenvolvimento do país? Na área de energia e mineração, de uma maneira geral, existe uma governança. E aí você tem o Poder Executivo trabalhando na formulação das políticas públicas,
vinculado a esse poder executivo, existem as empresas públicas que, em geral, são um braço técnico do poder executivo, elaborando os estudos técnicos, que é o caso da empresa de pesquisa energética. Então, a empresa de pesquisa energética é uma empresa pública, 100% pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e cuida de elaborar os estudos para subsidiar o planejamento energético, para subsidiar os leilões de energia. Enfim, existe essa estrutura que também conta com os órgãos reguladores. Então, como a ANEEL, a ANP, e a ANM. Então, essa estrutura que cuida de endereçar endereçar todas as soluções para a população, que, no final das contas, é um serviço público bem prestado. Uhum. E lá na empresa de pesquisa energética, a gente era uma parte desse todo. E, em contato com o Ministério de Minas e Energia, fui conhecendo também a parte de formulação de política pública. E eu me interessei por isso, que era uma forma de você atuar mais diretamente ainda na vida das pessoas, por meio da formulação das políticas públicas. E lá, durante 5 anos, a gente viu como é olhar no nível federal para tudo isso, que é de uma forma mais macro e não tão perto do rosto das pessoas. E aí, quando eu tive a oportunidade de vir trabalhar no estado de São Paulo, aí a gente vê como é mais perto ainda da população, né? Em que pese ter aquele serviço público no nível federal, e que você saiba que é importante você estar contribuindo com a construção de um decreto do presidente, contribuindo com uma diretriz de política pública para uma regulação do órgão regulador que vai definir uma tarifa de energia elétrica, que vai definir uma sistemática de comercialização de combustível, que no final das contas vai impactar no preço final da população, do dia a dia, né? Do dia a dia, isso. Você no Estado, você está olhando efetivamente o rosto das pessoas, você sai da secretaria e escuta, mas nossa, quando melhorou a questão do abastecimento de água e esgoto para a população, com essa iniciativa que foi implementada pelo governo. Como melhorou a condição de tratamento de resíduos a partir daquele programa que foi elaborado pelo governo. Então, quando você desce do nível federal para o estadual e para o municipal, você vê isso cada vez mais de perto. Então, acho que foi nesse momento em que eu saí lá da área de estudos que subsidiam o planejamento para atuar efetivamente na formulação de políticas públicas. E ali a gente vê realmente o impacto na vida das pessoas, e quanto mais você desce, né, e no estado você está na interação com os municípios, e nesse sentido, olhando ali para as necessidades do município e entendendo como, se o município cresce, desenvolve, o estado também cresce e desenvolve junto. E o país também, né? Isso é muito legal. Olha que interessante. Tô aprendendo muito aqui agora, Marisa, porque eu não fazia a menor ideia o quanto isso é enorme, e até chegar diretamente a gente, né, a população, depende de muitas escalas. E olha como é importante ter Marisas dentro do processo, para que a gente, no final, só agradeça, para que cada um possa receber o que precisa e, principalmente, até ter um enorme desenvolvimento para o nosso país, né? Porque a gente está falando, agora você está no estado, mas que quanto mais você desenvolve aqui o município, todo o nosso país, ele também se engrandece, né? Exatamente. Muito bom. E na sua visão, quais são hoje os principais desafios para o avanço de políticas públicas no setor de energia e mineração aqui no nosso país? Olha, os desafios são muitos, né? São muitos. No setor de energia como um todo, acho que eu vou falar um pouquinho do estado de São Paulo, né, que é a nossa realidade. A gente vive hoje num contexto de mudanças climáticas. Sim. E lá na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a gente tem uma estratégia climática para o estado de São Paulo muito bem desenhada, que desde o início a gente vem trabalhando com planejamento. Então, para todos esses desafios, que são muitos, eu gostaria de falar assim, quais são os instrumentos que a gente pensa para lidar com esses desafios. Porque os desafios estão aí. Sim. Então, não adianta falar assim, tem um monte de desafio, mas o que a gente consegue fazer para lidar com esses desafios? Então, para a estratégia climática, a gente olha
para um eixo de mitigação e olha para um eixo de adaptação. Porque a mitigação, você vai olhar ali o esforço que você tem que fazer para reduzir ou evitar, né, cada vez mais as emissões de gases de efeito estufa, que não vai deixar de acontecer. Qual seria a situação melhor dos mundos para você ter zero emissões? Não ter atividade. Isso é impossível. Impossível. Né? Então, a gente passa para a segunda etapa, que é mitigar esses efeitos. Em que pese todos esses esforços para você mitigar os efeitos, as emissões de gases de efeito estufa, isso vai continuar acontecendo. E a temperatura do planeta cada vez vai aumentar mais e você tenta conter isso, mas vai acontecer. Então, você não pode só trabalhar na mitigação, você tem que trabalhar na adaptação. Sim. Buscar que as infraestruturas sejam cada vez mais resilientes, mais adaptadas. Então, ter cidades que tenham capacidade de absorver mais a água, cidades que tenham capacidade cada vez mais de lidar com deslizamentos de terra, readequação dessas populações que estão em locais de risco para outros lugares, porque o risco vai ficar cada vez maior. Então, a gente tem um planejamento nesses dois eixos. E aí, no lado da energia, a gente tem um plano estadual de energia 2050, olhando nesse horizonte quais são os esforços que o Estado tem que fazer para mitigar esses gases de efeito estufa. E existem várias estratégias, né? A estratégia de você tornar os sistemas cada vez mais eficientes em termos de energia. Então, atuar com eficiência energética, que eu consumindo menos energia, eu vou emitir menos, porque não é possível não consumir energia. E eu alterando a produção e o uso da energia, deixando de produzindo cada vez mais energia renovável, energia com menos emissões e usando essa energia de baixo carbono. E no estado de São Paulo, a gente já tem uma matriz energética muito limpa. Então, se eu comparar, por exemplo, país com país, São Paulo e países desenvolvidos, enquanto São Paulo já tem 60% de percentual de participação de renováveis na sua matriz energética em termos de oferta primária, o Brasil, na média, tem cerca de 50%. E países desenvolvidos da ordem de 15%. Nossa! Então, a gente já está num estágio onde muitos países desenvolvidos querem estar daqui a 20 anos. Isso só aumenta o nosso desafio. Mas a gente tem planejamento para isso e a gente enxerga algumas estratégias. Uma delas, por exemplo, é o biometano. O estado de São Paulo tem um perfil de emissões diferente da média do Brasil. Enquanto o Brasil tem uma participação importante, um impacto importante nas emissões por conta de uso do solo, desmatamento e tudo mais, no estado de São Paulo, o peso maior nas emissões está na indústria e nos transportes. Então, é muito importante que a gente adote estratégias para reduzir as emissões nesses setores. E aí o biometano vem como uma oportunidade para descarbonizar a indústria e para descarbonizar também o nosso setor de transporte. E isso vem sendo uma realidade, a gente vem transformando esse potencial em realidade. Como? Nessa brincadeira toda, isso custa. Sim. E aí os recursos públicos são escassos. E temos outras prioridades também, como educação, saúde, segurança. E aí a gente conta muito com quem? Com o setor privado. E para isso a gente tem que criar condições para esses investimentos acontecerem. Como? Trazendo previsibilidade, segurança jurídica, por meio de boas políticas, regulações robustas. Então, a gente atua nesse campo, né? Para que o investimento privado traga os investimentos que a gente está mostrando no plano. Olha, setor privado, nós temos um plano, hoje estamos aqui, queremos chegar aqui e contamos com vocês. Isso aqui que a gente pode te entregar. Uma infraestrutura boa, mão de obra qualificada, água, energia relativamente barata, energia limpa, porque isso é importante também. E num contexto geopolítico em que a gente vive de conflitos, o Brasil também torna-se um bom lugar para aportar investimentos. Muito. E São Paulo se aporta num lugar melhor ainda por conta de todas essas condições. Então, para o biometano, por exemplo, a gente tem um potencial de 6,4 milhões de metros cúbicos por dia.
Hoje a gente já tem uma capacidade instalada de cerca de 700 mil metros cúbicos por dia. Uau! E a gente prevê a superar 1 milhão de metros cúbicos por dia até 2028. Para você entender, 6,4, e nossos telespectadores também, 6,4 milhões de metros cúbicos por dia corresponde à metade de todo o consumo de gás natural do estado de São Paulo. Nossa! Então, isso vem com quê? Esse potencial vem da onde? Vem de resíduos. Resíduos sólidos urbanos, a partir dos aterros, resíduos do setor agropecuário, do setor sucroenergético, que o estado é um grande produtor de etanol e açúcar, né? Então, esse resíduo vem de todos esses pontos. Então, é uma agenda que junta economia circular e que junta transição energética com segurança energética. Esse biometano, ele pode substituir óleo combustível, diesel, outros combustíveis mais poluentes na indústria, e também pode substituir o diesel, principalmente no transporte pesado, caminhões e ônibus. E é para isso que a gente está andando nessa agenda. Isso é só um recortezinho, né, dos de tantas desafios, coisas, né? dos desafios. Isso é um desafio, a gente ter uma matriz cada vez mais limpa, um ar que isso também contribui para a poluição, para reduzir a poluição do ar, né? Que o consumo, o transporte acaba na queima do diesel emitindo particulados que acabam trazendo prejuízos para a nossa saúde, em que pese a gente já tem um avanço em relação a outros países do mundo, a gente tem um percentual de participação de biocombustíveis no nosso diesel, que tem até 15% de biodiesel, mas a gente precisa avançar cada vez mais. E essas estratégias contribuem com isso no campo da energia. E para além disso, temos também desafios no setor elétrico, e juntando com a agenda de mudanças climáticas, eu poderia falar da distribuição, né? A gente vê quando chove, quando tem ventania, onde tem um conflito da rede elétrica com arborização, quedas de árvores, interrompendo a distribuição de energia elétrica, isso afetando direto a população. E aí a regulação cuida de estabelecer contratos mais efetivos em que as distribuidoras possam lidar com essas situações de uma forma mais efetiva por meio de investimentos maiores em OPEX, investimentos maiores em CAPEX. Então, são muitos desafios e para cada um desses desafios você endereça algumas soluções específicas. Vocês estão trabalhando o tempo todo sempre para que, no final das contas, nós, população, tenhamos melhores condições diariamente, né? Mas são muitos desafios e eu entendo que isso tem que acontecer num conjunto. Vocês estão fazendo a parte de vocês, junto com a parte privada e também um pouco com a população, né? Então, tudo isso move, mas o que você me trouxe, que é um planejamento até para logo agora, 28. Então, vamos aí continuar nesse movimento junto com a força aí que você está desenvolvendo para que a gente tenha cada vez mais melhorias no nosso dia a dia, porque a gente precisa disso diariamente. São Paulo, a gente vive num momento, né, que é o tempo todo e é a grande entrega principal, acho que até para o Brasil todo. Então, contamos muito com a ajuda de vocês aí no dia a dia para que essas coisas aconteçam e que não espere só até 2028 e a gente vai sempre estar agradecendo. Eu não sei se você quer complementar com mais alguma coisa, senão já vou passar para a próxima pergunta. Acho que tem coisas que a gente faz e que às vezes é importante traduzir para o dia a dia, né? Eu falei bastante da energia, aí se eu pudesse falar sobre a mineração, que tem algumas peculiaridades que eu acho que é legal para o nosso telespectador. O estado de São Paulo, ele responde pela maior pela maior parte de produção de agregados no país. Isso é areia, brita, é matéria-prima para construção. A gente não faz prédio sem essa areia brita, a gente não faz estrada sem essa areia brita. E esse insumo mineral, ele precisa também de planejamento, né? E aí, na mesma linha, a gente está agora elaborando o Plano Estadual de Mineração 2050, exatamente para cuidar que esses insumos eles estejam disponíveis não só para construção,
mas também como água mineral. O estado de São Paulo é o maior produtor de água mineral do país. E outros minerais. São Paulo, ele tem o maior polo cerâmico. Nós temos a capital nacional da cerâmica Fica em Pedreira? Na região de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes, não sabia. Isso. Então, é muito... A mineração tem um contexto bastante territorial e que isso também, em que pese ser uma competência da União, tem uma interação forte do Estado e dos municípios, porque é territorial. Uhum. Então, esse potencial geológico, mineral, da produção desses minerais, deve estar junto aos municípios. Os municípios devem conhecer isso para colocar isso no seu plano diretor. Para quê? Para ter um planejamento de uso e ocupação de solo organizado, de forma harmônica e respeitando o meio ambiente, que você possa produzir aquela areia e brita, você possa ter a sua região de urbanização, a sua região de agricultura, mantendo as suas áreas de preservação ambiental e fazendo isso com desenvolvimento econômico sustentável. Então, quando o Estado olha para a política mineral desta forma, ajudando os municípios a entender isso, até porque as empresas mineradoras elas têm que recolher para a União uma coisa chamada compensação financeira pela exploração mineral. E esse recurso volta para os municípios. E os municípios podem usar esse recurso para investir em infraestrutura, em necessidades do município, que acaba que esses recursos são trazidos por essa atividade econômica mineração. Então, são muitas nuances, Sim, né, que remontam aí ao início da nossa conversa, da forma de como essas políticas públicas impactam diretamente na vida da população. Ou seja, uma política pública bem estruturada, em que a atividade de mineração é realizada de forma sustentável naquele município, acaba trazendo recurso para o município investir em áreas prioritárias como saúde e educação. E aí você está falando sobre exatamente equilibrar tudo isso, né? Como que a gente equilibra principalmente o crescimento econômico com tudo isso que você compartilhou aí com a gente e também segurança energética, que isso é muito importante, e sustentabilidade, né? Que eu acho que é um nosso principal assunto que a gente vem falando diariamente, né? Principalmente a gente vai falar isso dentro da gestão pública. Mas nosso estado, ele é muito relevante. Então, como que a gente consegue equilibrar todo esse crescimento? Essa não vou dizer que é a pergunta de 1 milhão, mas é uma pergunta importante, porque não sei se você parou para observar, mas a Secretaria de Meio Ambiente é Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Sim. Ou seja, o meio ambiente está dentro da Secretaria de Infraestrutura, que está cuidando do saneamento básico, do recurso hídrico, da energia, da mineração, da logística e do transporte, tendo o meio ambiente à frente de tudo e transversal às demais políticas. Então, é assim que a gente faz as coisas com sustentabilidade. Então, o plano de investimento em logística, ele nasce dentro dessa secretaria olhando o plano de ação climática, né, que vai direcionar de forma sustentável as demais políticas. Então, quando eu olho para as travessias do nosso estado, né, em que eu tenho as balsas super importantes, né, onde eu tenho o transporte de pessoas, transporte de cargas, onde é necessário. Essas balsas hoje, elas são movidas a óleo diesel. Então, quando a Subsecretaria de Logística e Transporte da nossa secretaria foi trabalhar nesse eixo, né, foi trabalhado no edital em que essas balsas elas serão substituídas por balsas elétricas. Então, o edital foi elaborado, a modelagem da parceria público-privada foi elaborada, esse edital foi lançado, houve o leilão, né, e agora a gente já tem um parceiro privado para fazer esse trabalho de substituição dessas balsas e de prestar um serviço de qualidade melhor para a população. Então, toda vez que você faz o planejamento e a política de forma integrada, você consegue equilibrar o desenvolvimento econômico, o meio ambiente e mantendo esses recursos naturais preservados para as gerações futuras. Então,
é possível fazer isso, a gente está fazendo isso, e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística é um exemplo concreto dessas coisas. E eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa história, junto com tantas outras mulheres, né? A gente tem na Secretaria da ordem de 65% de participação de mulheres, na Subsecretaria de Energia e Mineração chega a 70%. Uau! Eu tenho 3 diretorias, 2 são ocupadas por mulheres e uma por homem, que eles também fazem parte dessa história. São esses homens corajosos também que contribuem com essa nossa participação, né, de Esse sucesso. equilíbrio, né, também. Exatamente. Sem eles também isso não seria possível. E é bom, né, que tenhamos homens inteligentes, esclarecidos e que enfrentem essa agenda de equidade de gêneros de uma forma natural e real, como ela deve ser. Como a gente sempre fala, a gente não está aqui para brigar com o espaço de ninguém, a gente está aqui para contribuir. E tem espaço para todo mundo. E a gente precisa ter esse olhar sempre, porque é muito importante mostrar que somos capazes, que temos conteúdos e muita coisa para entregar, como você está aí contando e compartilhando com a gente um pouquinho aí da sua trajetória e todo esse movimento que você vem fazendo. Então é muito legal. E eu adorei esses números que você me trouxe aí, de ter bastante mulher nesse mercado, para que realmente a gente consiga equilibrar todos esses pratinhos e a gente conseguir fazer com que esse crescimento econômico, a sustentabilidade aconteça para o nosso país, né? E agora vamos falar sobre autoliderança, né? Porque você ocupou posições sempre, não sei se sempre, mas estando em alta liderança em um ambiente que ainda era predominantemente masculino, né? O que foi essencial para você, principalmente se posicionar e crescer nesse cenário, Marisa? Eu acho que tem a ver com o que a gente falou anteriormente, né? Vamos dizer que, em breve resumo, né? Porque eu acho que esse é um assunto tão complexo que não tem uma receita de bolo, mas eu posso falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu já escolhi atuar numa área majoritariamente formada por homens, né? Então, setor de petróleo, depois ingressando no setor elétrico, setor de mineração, a gente vê isso com os nossos olhos. E eu tive, talvez, não sei se, acho que é a sorte, a honra, não sei explicar, mas eu tive a oportunidade, melhor dizendo, de estar no meio desses homens que são diferenciados do ponto de vista de entender, e eu acho que a palavra-chave é respeito. Eu acho que eu tive a oportunidade de estar inserida num ambiente masculino com respeito. E é o respeito no sentido de respeitar as competências, de respeitar os posicionamentos, né, de ouvir, né, e entender que ali, independente de ser homem ou mulher, a gente está olhando o trabalho, a entrega, né, e respeitando, né, eu acho que eu respeito sobretudo. Eu tive essa oportunidade, né, de ser convidada, inclusive por homens, para assumir essas posições de liderança, o que me abriu a porta para dar oportunidade para mulheres estarem comigo em posições de liderança. Então, acho que é um ciclo virtuoso em que, como a gente tem essas posições ocupadas majoritariamente por homens, essas oportunidades acabam nascendo a partir de homens. E aí tem o seu trabalho, que contribui para aquilo, né? E os homens dando essas oportunidades e as mulheres abrindo as portas para outras mulheres, né? A partir de um bom trabalho, mostrando que sim, elas existem. Sim, elas existem. Sim, elas não, existem. Não precisa mostrar que só porque sempre foi assim que a gente precisa permanecer, né? Não. Olha quanta capacidade que a gente tem e sim, elas existem. Vamos dar essas oportunidades e você está mostrando aí ao longo de toda a sua carreira esse caminho virtuoso, como você mesma mencionou aí, e quantos desafios que diariamente vêm e que virão, né? Mas que com essa tranquilidade que você traz para mim, porque olha, eu adoraria estar trabalhando com você do lado. Eu não sei se é assim todo dia, mas você me mostra uma pessoa bem calma, bem gostosa de estar junto, porque eu acho que quando a gente sente essa tranquilidade, as coisas até fluem melhor. Por isso está sendo gostoso aqui gravar com você, tô me sentindo em casa. Então, eu queria até aproveitar esse gancho de mulheres, né, que você
trouxe de estar até trazendo oportunidade para outras mulheres, que mensagem que você deixaria para essas mulheres que ainda não chegaram nessas posições e que gostariam de chegar, ou outras que também desejam construir a carreira no setor de energia ou em qualquer outro setor, né, para a gente poder atuar diretamente na transformação do nosso país? Eu queria, acho que trazer exemplos, né, para falar sobre essas mensagens, né, que eu poderia dizer. Mas eu acho, a partir das observações que eu mesmo fiz ao longo desse tempo, ao convidar mulheres para ocupar posições e, enfim, é, enfrentar novos desafios. E, por vezes, eu percebo que existe comparando reações de homens e mulheres, existem uma certa cobrança, um perfeccionismo da mulher de achar que tem que estar 100%, de ter o sentimento, porque às vezes ela já está preparada 100% para aquilo, mas ela tem um sentimento que não está. Síndrome da impostora, né? Não sei nem denominar, mas é alguma coisa que você, como gestor e líder, está olhando que aquela pessoa está pronta para ocupar aquilo, e que o aprendizado é um processo contínuo. Na verdade, você nunca vai estar pronta. Onde eu estou todos os dias aprendendo. E cada dia é um aprendizado. Seja na gestão das equipes, seja no trabalho técnico, seja no relacionamento com os outros entes de governo, você está sempre aprendendo todos os dias. Então, não existe você estar pronto 100%. Então, acho que é uma reflexão que eu trago para as mulheres para pensar na forma de reagir às oportunidades. Porque se a oportunidade chegou é porque você está pronta. E você tem que abraçar aquela oportunidade e fazer aquilo de uma transformação na sua vida para você abrir a porta para outras mulheres depois. Então, acho que é essa mensagem que eu deixaria, com toda certeza, né, de que não tenham essa dúvida, né, de que não posso, não consigo. Não, você pode, você consegue, porque se a oportunidade passou ali é porque você tá pronta. E no dia a dia, né, do trabalho, eu procuro passar essa tranquilidade para a equipe, sejam os homens, sejam as mulheres, de estar junto, de acertar junto, de errar junto. Eu sempre brinco, gente, o acerto, eu vou dar o mérito, o erro pode ficar sendo para mim, mas é importante que o líder faça nascer ali outras lideranças. Então, é importante você trabalhar no sentido de despertar essas lideranças na sua equipe, porque se você consegue sair de férias, se você consegue um dia não estar muito bem e todo o processo continua performando com qualidade e sem problemas, é porque seu papel tá feito. Sim. Então, é isso. Eu acho que as mulheres têm que estar cientes que elas estão prontas quando a oportunidade chegar à porta. Maravilhoso. Queria muito agradecer a sua disponibilidade por você ter aceito o meu convite de estar aqui no Compartilha Cast nessa temporada A Energia Vem Delas, iniciativa da Inuspec e patrocínio e apoio da Anshan. Então, muito obrigada, Marisa, por você estar aqui conosco e a gente agradece por mais um episódio. Obrigada. O prazer foi todo meu. E espero que esse bate-papo aqui seja também uma inspiração para outras mulheres. Com certeza será. Marisa, muito obrigada. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.